Olá, boa noite. Que bom, né? Nós estamos hoje aqui nesse mês de março, finalizando o mês de março, e vamos fazer uma homenagem a uma mulher espetacular, que é a escritora Clarice Lispector, né? E também vamos fazer uma apresentação do trabalho do premiado, né, da Biblioteca Nacional, o Prêmio Biblioteca Nacional Clarice Lispector. É uma grande honra estar com vocês aqui hoje. Adoro ver essas pessoas sentadinhas aqui na Estação Central, olhando para a gente e ávidos por novos conhecimentos, né? Novas informações, para conhecer um novo autor, um jovem talento que está despontando, já está há algum tempo já com livros, mas ganhando esse prêmio, e esse prêmio realmente é um prêmio muito importante na literatura brasileira, tá? Então, eu agradeço a presença de todos, desejo que vocês tenham uma noite muito gostosa aqui conosco, tá bom? Vou chamar o Cláudio Rodrigues. Boa noite. Que bom, né? Está começando aqui o Encontro com Territórios, e no mês da mulher nada melhor do que lembrar de Clarice Lispector. Nascida na Ucrânia, Clarice se considerava uma escritora brasileira, mais especificamente pernambucana. Ela dizia: naquela terra, na Ucrânia, eu literalmente nunca pisei, fui carregada de colo. Hoje, entre o conjunto de escritores brasileiros, Clarice talvez seja aquela que mais influencia outros escritores e que desperta mais interesse no exterior. Isso devido a uma obra densa e profundamente pessoal que encanta e perturba aqueles que se arriscam a mergulhar em seu universo. E a atriz Beth Goulart, que está hoje aqui conosco, correu esse risco, encenando com muito sucesso o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector. E é com grande orgulho que eu gostaria de convidar a Beth neste momento para fazer para vocês uma leitura de um trecho de uma das principais obras de Clarice Lispector, que é A Hora da Estrela. Meu querido, muito obrigada. Obrigada a vocês. É uma alegria imensa estar aqui, dividindo com vocês um pouco das palavras de Clarice Lispector. Nesse mês da mulher, Clarice, que era uma autora tão importante para todas nós mulheres, que soube muito bem traduzir a sutileza, o subjetivo, tudo aquilo que vai no nosso interior, que é uma característica extremamente feminina. Então, esse livro é muito especial. É o último livro que ela escreveu antes de falecer. Então, ela fala... Um dos personagens, que é o pedaço que eu vou ler para vocês, é um escritor. Então, ela se duplica neste personagem, falando um pouquinho do seu processo de escrita, e que eu acho que vale a pena para todos nós lembrarmos. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca. E havia o sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos. Sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, extremamente interior. E não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo o desejo e reduz-se ao próprio último e primeiro pulsar.
A dor de dentes que perpassa esta história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor. Eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de... De quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo com tal narrativa, tão exterior e explícita. De onde, no entanto, até sangue arfante de tão vivo de vida poderá, quem sabe, escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia o meu coágulo? Que sei eu. Se há veracidade nela, e é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um. E quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito, ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Como é que eu sei tudo o que vai se seguir e que ainda desconheço, já que nunca vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro, peguei no ar, de relance, o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive, sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Ponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar as palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens. E eu sou um dos mais importantes dele, é claro. Eu, Rodrigo S.M., relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e gran finale, seguido de silêncio e de chuva caindo. História exterior e explícita, sim, mas que contém segredos. A começar por um dos títulos, Quanto ao futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu. No fim, talvez se entenda a necessidade do delimitado. Mal e mal vislumbro o final, que se minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Se em vez de ponto fosse seguido por reticências, o título ficaria aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo frio. Mas tenho o direito de ser dolorosamente frio, e não vós. Por tudo isso é que não vos dou a vez. Não se trata apenas de narrativa. É, antes de tudo, vida primária que respira. 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 Material poroso. Um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito. Então eu grito. Grito puro e sem pedir esmola.
Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar, em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Ninguém a quer. Ela é virgem e inócua. Não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, também eu não faço a menor falta. E até o que eu escrevo, um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Poucas se queixam. E ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem, será que existe? Estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos umas nas outras para ter coragem. Agora me lembrei que houve um tempo em que, para me esquentar o espírito, eu rezava. O movimento é espírito. A reza era um meio de mudamente e escondido de todos atingir-me a mim mesmo. Quando rezava, conseguia um oco de alma. E esse oco é o tudo que posso eu jamais ter. Mais do que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. Um meio de ter é o de não pedir. E somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é a resposta a meu mistério. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de que disponho é parco e singelo demais. As informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas. Informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo. É trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que para escrever, não importa o quê, meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases, e destas se evolui um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação. Já que palavra é ação. Concordais? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro. E a jovem, ela tem 19 anos, e a jovem não poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limito-me a humildemente, mas sem fazer estardalhaço de minha humildade, que já não seria humilde, limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que deveria ter ficado no sertão de Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o 3º ano primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente, letra por letra. A tia é que lhe dera um curso ralo de como bater a máquina. E a moça ganhara uma dignidade. Era, enfim, datilógrafa. Embora, o que parece, não aprovasse na linguagem 2 consoantes juntas e copiava a letra linda e redonda do amado chefe a palavra designar, de modo como em língua falada diria designar. Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim, que sou meu desconhecido. E ao escrever me surpreendo um pouco, pois descobri que tenho um destino. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Quero antes afiançar que essa moça não se conhece, senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada e em cheio no chão.
é que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a olham. Voltando a mim, o que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes, pois o que estarei dizendo será apenas nu. Embora tenha como pano de fundo, e agora mesmo, a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos, quando de noite atormentado durmo. Que não se esperem, então, estrelas no que se segue. Nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e, por sua própria natureza, desprezível por todos. É que a esta história falta melodia cantabile. O seu ritmo é às vezes descompassado. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos não há como fugir. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como isto se terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo de acordo com um prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo. E esta é também a minha mais primeira condição, a de caminhar paulatinamente, apesar da impaciência que tenho em relação a essa moça. Com essa história, eu vou me sensibilizar. E bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual. Escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam desiguais. Estalactites, renda, música transfigurada de órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante e rica, mórbida e obscura, tendo como um contratom o baixo grosso da dor. Alegro com um brio. Tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem a bola. O fato é um ato? Juro que este livro é feito sem palavras. É uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito na minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade. O que narrarei será meloso? Tem tendência. Mas então, agora mesma, seco e endureço tudo. E pelo menos o que escrevo não pede favor a ninguém e não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. Parece que estou mudando de tom de escrever. Mas acontece que só escrevo o que quero. Não sou um profissional. E preciso falar dessa nordestina, senão sufoco. Ela me acusa, e o meio de me defender é escrever sobre ela. Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com fatos, como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora queira que, para me animar, sinos badalem enquanto adivinho a realidade, e que anjos esvoassem as vespas transparentes em torno de minha cabeça quente, porque esta quer, enfim, se transformar em objeto coisa. É mais fácil. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mas que ao escrever, que o nome real seja dado a estas as coisas. Cada coisa
é uma palavra. E quando não se a tem, inventa-se. Esse vosso Deus que nos mandou inventar, por que escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua. E assim, às vezes, a forma é que faz conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais, por força da lei. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos. Escuridão? Lembro-me de uma namorada. Era moça-mulher. E que escuridão dentro de seu corpo. Nunca a esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva e todos os que perseguem o estigma fogem com horror. Quero neste instante falar da nordestina. É o seguinte. Ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma. Pois reduzira-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzia a mim. Mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Quero acrescentar, à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje. E o dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas neste momento. E eis que fiquei agora receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta é, como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Antecedentes meus de escrever? Sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim, de algum modo, um desonesto. E só minto na hora exata da mentira. Mas quando escrevo, não minto. Que mais? Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe era alta. A classe alta me tem como um monstro esquisito. A média com desconfiança de que eu possa desqualificá-la. A classe baixa nunca vem a mim. Não é fácil escrever. É duro, como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas com aços espelhados. Ah, que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. Com mãos de dedos duros enlameados, apalpar o invisível na própria lama. De uma coisa tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada. A criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve, por causa da esvoaçada magreza. E se for triste a minha narrativa? Depois, na certa, escreverei algo alegre, embora alegre, por quê? Porque também sou um homem de 11 anos e um dia, quem sabe, cantarei loas que não as dificuldades da nordestina. Por enquanto, quero andar nu ou em farrapos. Quero experimentar pelo menos uma vez a falta de gosto que dizem ter a hóstia. Comer a hóstia será sentir o insosso do mundo e banhar-se no não. Isso será coragem minha, a de abandonar sentimentos antigos já confortáveis. Agora não é confortável. Para falar da moça, tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco. Só cochilar de pura exaustão. Sou um trabalhador manual. Além de vestir-me com roupa velha rasgada. Tudo isso para me pôr no nível da nordestina.
sabendo, no entanto, que talvez eu tivesse que me apresentar de modo mais convincente à sociedade, que muito reclamam de quem está nesse instante mesmo batendo a máquina. Tudo isso, sim, a história é história. Mas sabendo antes, para nunca esquecer, que a palavra é fruto da palavra. A palavra tem que se parecer com a palavra. Atingi-la é o meu primeiro dever para comigo. E a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã. Tem que ser apenas ela. Bem, é verdade que também queira alcançar uma sensação fina e que esse finíssimo não se quebrasse em linha perpétua. Ao mesmo tempo que quero também alcançar o trombone mais grosso e baixo, grave e terra, tão a troco de nada, que por nervosismo de escrever eu tivesse um acesso incontrolável de riso vindo do peito. E quero aceitar minha liberdade, sem pensar o que muitos acham, que existir é coisa de doido, caso de loucura, porque parece. Existir não é lógico. A ação desta história terá como resultado minha transfiguração em outrem, a minha materialização, enfim, em objeto. Sim. E talvez alcance a flauta doce em que eu me enovelarei em macio cipó. Mas voltemos a hoje, porque, como se sabe, hoje é hoje. Não estão me entendendo, e eu ouço escuro que estão rindo de mim em risos rápidos e ríspidos de velho. Eu ouço passos cadenciados na rua. Tenho um arrepio de medo. Ainda bem que eu vou escrever, já deve estar na certa, de algum modo escrito em mim. Tenho é que me copiar. Uma delicadeza de borboleta branca. Essa ideia de borboleta branca vem de que, se a moça vier a se casar, casar-se-á magra e leve, e como virgem, de branco. Ou não se casará. O fato é que tenho nas minhas mãos um destino. E, no entanto, não me sinto com poder de livremente inventar. Sigo uma oculta linha fatal. Sou obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa. Por que escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Talvez porque nela haja um recolhimento. E também porque na pobreza de corpo e espírito eu toco na santidade. Eu, que quero sentir o sopro do meu além, para ser mais do que eu, pois tão pouco sou. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei, e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser, e se não fosse a sempre novidade, que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero. E agora só quereria ter o que eu tivesse sido e não fui. Silêncio. Se um dia Deus vier à terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. O final foi bastante grandiloquente para a vossa necessidade? Morrendo, ela virou ar. Ar energético? Não sei. Morreu em um instante. O instante é aquele átimo de tempo em que o pneu do carro, correndo em alta velocidade, toca no chão e depois não toca mais. E depois toca de novo. Etc, etc, etc. No fundo, ela não passara de uma caixinha de música meio desafinada. Eu vos pergunto, qual é o peso da luz? E agora? Agora, só me resta acender um cigarro e ir para casa. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas
mas eu também. Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Sim. Que privilégio, hein? E qual é o peso da luz, não é? Oh, é um koan, né? Clarice Lispector é muito subjetiva, né? Às vezes a gente acha que ler Clarice precisa do silêncio interior, porque ela fala tantas coisas numa única frase, são tantas possibilidades, são tantas ideias, que às vezes a gente tem que pegar uma única frase e ficar um tempão só pensando nela. Espero que algumas delas tenham inundado o interior de vocês, trazendo silêncio. Foi praticamente um ensaio sobre, sobre escrever, escrita? Né? Sobre a escrita, e de uma maneira tão pessoal, né? Nossa. Muito obrigado, Beth. Eu que agradeço. É um grande privilégio ter você aqui. Muito obrigada. E espero que você volte sempre. Sim, o maior com prazer, outras viu? autoras, talvez. Será sempre um prazer estar aqui. Um grande sucesso para você. Muito obrigada. Obrigado. Uma salva Fiquem de com palmas Deus. pra ele. Muito obrigada. Obrigada. A importância de Clarice Lispector se mede, claro, pela qualidade da obra, mas também pelo reconhecimento. A Biblioteca Nacional, por exemplo, instituiu o Prêmio Literário Clarice Lispector. E hoje nós vamos conversar aqui no Encontro com Territórios com o vencedor do Prêmio Clarice Lispector do ano passado, o escritor Marcelo Moutinho, que tem como tema, hoje aqui da nossa conversa, o livro de contos Ferrugem. Vou ler para vocês como Alberto Mussa, que é um outro grande escritor carioca, apresenta o Marcelo Moutinho aqui na orelha do livro. O assunto de Ferrugem é a paisagem humana, os grandes dramas corriqueiros, a vida que passa. Desfilam pelos contos personagens ímpares, insuspeitas, inesquecíveis, ainda que aparentemente comuns. A moça soropositiva, caixa de supermercado, que reencontra o antigo namorado. A cobradora de ônibus que dá conselhos amorosos a um passageiro. O cantor de boate que imita Roberto Carlos. O professor de contabilidade que se aventura numa sauna masculina. O valor literário destes contos não está em tramas surpreendentes ou inusitadas, mas na alta voltagem poética que a voz do narrador consegue extrair de situações vulgares. Marcelo Moutinho é um excelente contista e está aí para permanecer. Queria convidar o Marcelo Moutinho, aplausos para ele. Eu vou também fazer um breve histórico da carreira literária do Marcelo Moutinho. Marcelo Moutinho está aqui também na orelha do livro. Vocês que pegaram a senha, vocês vão ver isso depois. Marcelo Moutinho nasceu no Rio de Janeiro em 1972. É autor dos livros Somos Todos Iguais Nesta Noite, de 2006, A Palavra Ausente, de 2011, Na Dobra do Dia, de 2015, todos pela Rocco, Memória dos Barcos, das 7 Letras, em 2001, anterior, né? E do livro infantil A Menina que Perdeu as Cores, de 2013. Organizou a seleta de ensaios Canções do Rio e antologias como O Meu Lugar, Dicionário Amoroso da Língua Portuguesa e Prosas Cariocas. Seus contos foram traduzidos para a França, Alemanha, Estados Unidos e Argentina, entre outros países. E eu vou começar pelo título curioso desse livro, Ferrugem. Por que Ferrugem? Gente, boa noite. Alô? Boa noite. Obrigado. Está falhando. Obrigado pela presença. Queria agradecer à Biblioteca Estação Leitura, e à Prefeitura e ao metrô. Enfim, é um livro de contos, né? E muitas vezes autores de livros de contos se limitam a juntar histórias que foram escritas nos últimos anos e quando tem ali mais ou menos 100 páginas, junta e publica e fala, tem um livro. Eu não gosto muito desse modelo. Tá falhando ou não tá? Tá. Vai.
Vai falhando aí. Eu não gosto muito desse modelo. Eu gosto que o livro de contos ele tenha uma razão para que aquelas histórias estejam reunidas, né? E por isso mesmo, em geral, eu nunca titulo um livro com o título de um dos contos, que é uma coisa que muito escritor faz, justamente para não dar uma desmedida importância. Então eu procuro entender que tipo de assunto está implícito naquelas narrativas curtas. No caso do Ferrugem, é justamente essa ideia da corrosão que o tempo faz sobre as coisas, sobre as relações, sobre os nossos desejos. E eu fiquei muito tempo procurando um nome que desse conta dessa situação da corrosão do tempo. E lendo um livro do João Cabral de Melo Neto, achei um poema super curioso, que é um poema desconhecido dele, chama-se Poema de Natal. E é um poema até que foge um pouco daquela secura do João Cabral, é um poema até um pouco derramado, né? Não é muito do estilo do João Cabral. E os últimos versos falam com tom de esperança e de afetividade, e o tom amoroso que o Natal, em geral, suscita, apesar das brigas familiares. Os últimos versos falam: e que possa o ferro, enfim, comer a ferrugem. E eu achei interessante como ele brinca com a inversão do processo natural da corrosão, né? Em geral, a ferrugem destrói o ferro, e não o ferro destrói a ferrugem. E percebi que essa perspectiva era a perspectiva daquelas histórias. Eram histórias em que esse embate entre o ferro e a ferrugem, entre o vício da vida e a inevitabilidade da morte, ou da passagem do tempo, estavam muito presentes, né? Então eu tiro do poema do João Cabral, epígrafe do livro e, consequentemente, o título. Eu notei também que só uma vez nos seus contos tem a palavra ferrugem, agora eu não vou lembrar qual conto. Bom, o Marcelo Moutinho é de uma geração que revigorou o conto como narrativa, né? E se manteve fiel ao gênero, contrariando aquela máxima de que o conto é o ponto de partida para chegar ao romance. Eu, por exemplo, agora que eu estou arriscando escrever conto, porque para mim é o gênero mais difícil da literatura. E você se mantém fiel, né? Porque, na verdade, quem constrói esse estamento em que o romance seria o gênero de maior importância, o conto e a crônica em segundo lugar e a poesia em terceiro, quem constrói essa relação de qualidade por gênero não é a literatura, não é o leitor, é o mercado, né? E eu, na verdade, estou pouco me lixando para o mercado, porque eu não vivo de literatura, eu sou jornalista profissional. Aliás, isso é muito bom, também não vivo de literatura, isso me dá uma grande liberdade. Eu acho ótimo, inclusive porque tem uma citação da Clarice, que está na Hora da Estrela, que a Beth leu agora há pouco, e por acaso é epígrafe do meu primeiro livro, do Memória dos Barcos. Ela diz que não é apenas narrativa, é vida primária que respira, respira, respira. E eu acho que muitas vezes o escritor tende a se isolar numa bolha, que é a bolha da própria literatura, dos seus pares, dos críticos literários da universidade, e parar de ter contato com essa vida primária. E essa vida primária, no meu caso, ela é tão ou mais importante do que qualquer relação com a tradição literária, ou com outros livros, ou com cinema, ou com o que quer que seja. É relação com essa vida cotidiana, que é a vida que está aqui, no metrô, rolando o tempo todo. É a gente falando aqui e a gente passando ali atrás. Isso me interessa muito mais do que uma discussão literária estéril sobre gênero, por exemplo. Então, eu acho que o fato de não viver de literatura faz também com que eu não perca o contato com essa vida, que é a vida fora da bolha literária, é a vida que a gente está vivendo aqui, sabe? É a vida que, quando eu vou a Madureira, lá no Império Serrano, num samba, eu tomando cerveja do lado de fora, aquelas pessoas que estão lá não tem nada a ver com as pessoas com quem eu convivo na literatura. E eu acho isso muito potente para o trabalho que eu faço, porque isso me tira justamente de uma zona de conforto, que é a zona de conforto de escrever para os pares, ou sobre os pares, né? Eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouco da sua trajetória de vida, né? A gente estava conversando aqui, eu disse para ele que não ia dizer, mas eu vou dizer que eu gostei muito do livro dele, porque ele fala ele explora temas muito locais aqui do Rio de Janeiro. As histórias dele se passam em Madureira, Honório Gurgel, aqui pelo centro da cidade, dentro de ônibus, no metrô. E os personagens, em geral, são pessoas muito comuns,
E, embora fujam de estereótipos, né? Elas são comuns porque todos nós, no fundo, somos pessoas comuns, cada um com sua própria singularidade, né? Então não tem como fugir disso. E ele busca justamente tocar nessa singularidade e trazer aquele personagem comum à ribalta. Eu acho isso muito bonito no que você escreve. E eu acho que isso se confunde um pouco também com sua trajetória de vida, né? Eu nasci em Madureira, venho de uma família de comerciantes, daqueles comerciantes que passam a loja do avô para o pai, do pai para o filho, e você já tem o filho para entregar a loja para ele. E, de certa forma, a minha geração rompeu esse círculo, que é um círculo, muitas vezes, produtivo mesmo, porque isso sustenta a família, mas às vezes ele é um círculo vicioso também. Você não consegue sair dele por mais que você queira, né? Por conta de várias situações, circunstâncias, porque eu morava em Madureira nos anos 80, não existia livraria em Madureira. Então, assim, a possibilidade de eu encontrar um livro numa livraria era praticamente zero. Minha família tampouco lia, né? Então, o fato de eu ter me transformado num escritor já é alguma coisa da ordem de exceção quase absoluta, né? Quando eu saio de Madureira, vou fazer faculdade de jornalismo, aí venho para a Zona Sul, havia no primeiro momento uma necessidade muito grande de autoafirmação, e essa necessidade ela é muito curiosa, porque quando você encontra os seus pares da faculdade, muitos deles filhos de engenheiros, advogados, sociólogos, e você fala, meu pai é um comerciante que não terminou nem o primeiro grau, você começa a achar que você é mais burro que os outros, você começa a achar que você nunca vai ter condição de escrever como aquelas pessoas escrevem, né? E no primeiro momento isso te empalidece de certa forma. Com o passar do tempo, e aí também a morte do meu pai, eu volto a Madureira para frequentar mais o bairro novamente, eu começo a perceber, cai a ficha de que eu dominava um saber. Essa é uma riqueza, né, que você tem, que é só sua. Eu dominava um saber que essas pessoas que eu tanto invejava, de certa forma, não dominavam, né? Eu morava num lugar que tinha 2 escolas de samba do meu lado, né? Eu ia ver jogo do Madureira, lá no Conselheiro Galvão. Então, isso é uma experiência que eles não tinham. E eu fiquei pensando, por que eu não estou escrevendo sobre isso? Por que eu estou fazendo mais do mesmo da literatura brasileira contemporânea? Que geralmente, qual é o personagem principal? O protagonista é um escritor, ou é um acadêmico, ou é um jornalista em crise existencial. Essas pessoas não pegam ônibus, não tomam caldo de cana, não comem joelho na lanchonete, não vai ao samba, não toma cerveja. Quer dizer, que pessoas são... Não pegam no batente, né? De quem que esses gestores estão falando, sabe? E eu falei, não, eu quero tematizar, criar outro universo, e mais do que isso, não cair na esparrela de tematizar esse universo, que é o universo que eu chamo da classe média baixa, porque hoje a gente tem uma produção de literatura vindo da favela muito forte, muito por conta da FLUP e de várias iniciativas bastante interessantes, e assim como a gente tem a chamada literatura burguesa, que trata dos dramas da classe média alta. Eu queria entrar no meio, eu falei, eu vou falar da classe média baixa, que é um morador do subúrbio, que trabalha, tem sua casa, pega seu ônibus, pega seu trem. Só que eu não quero falar desse morador sob o ponto de vista da violência ou da carência de recurso, porque é quase sempre assim que se fala. É como se nesses lugares, como esses moradores, não vivessem histórias de amor, histórias de perda, histórias de epifania. De júbilo, né, também. Histórias de júbilo, grandes alegrias. Então, o meu interesse era justamente mudar a lente. Eu falei, eu vou mudar a lente, porque isso não tem, o que eu estou lendo por aí não tem nada a ver com a realidade cotidiana dali. Óbvio que é fazer isso do ponto de vista da ficção. Claro que é ficcionalizar. As pessoas às vezes perguntam, eu fico até muito feliz, a personagem tal existe? Eu falei, existe agora que eu criei, mas na verdade não existia. Mas isso me dá uma felicidade muito grande, porque isso quer dizer que eu consegui uma verossimilhança bacana, né? Bom, aqui vocês sabem que está rolando um Fla-Flu, né? Agora, alguém sabe quanto é que está o jogo aí? Não, né? Aqui está todo mundo ligado no Fla-Flu que está acontecendo aqui no palco, porque eu sou Flamengo e ele é Fluminense. Só que aqui é amistoso, não está valendo campeonato nem nada, é só um amistoso entre amantes da mesma musa, né? Que é a literatura. Agora, você, como qualquer garoto bom de bola do subúrbio, ele joga bem, eu já vi ele jogando. Você sonhou se tornar jogador de futebol alguma vez, como no seu conto Gandula, que está no livro? Não, eu nunca sonhei, mas se você perguntasse para mim, você prefere ser o camisa 10 do Fluminense ou ganhar o Nobel de Literatura, com certeza eu prefiro ser o camisa 10 do Fluminense. Sem nenhuma falsa modéstia.
Eu preferia ser jogador de futebol do que ser escritor. Só que é mais difícil. O universo do futebol foi abordado em pelo menos 2 contos no seu livro, que é o Gandula, né, que a gente falou, e Estádio. Mas não é o universo dos grandes clubes, não é o universo das grandes decisões, pelo contrário, né? Sim. É essa busca pelo que é pequeno, né? Isso é um pouco tributário da experiência que eu tive de 4 anos, ou 5, escrevendo crônica semanal, que acabou virando um outro livro chamado Na Dobra do Dia. E a crônica te obriga a olhar para esse... A crônica é o que não está na manchete, né? A manchete está falando de um grande caso de violência, você está olhando para o coqueiro que estava ali fazendo alguma coisa naquele momento. Então a crônica é o lugar da pequeneza, né? O que o Luiz Antônio Silva chama de pedrinha miúda, né? As pessoas estão olhando para a grande construção, você está olhando para a pedrinha miúda que está no canto da calçada. Então, eu não queria também falar do grande craque, do Barcelona, do Real Madrid, isso aí eu não falo o tempo inteiro, entendeu? Então eu crio um time, no Gandula é um cara que queria ser jogador e acaba trabalhando de Gandula e ele torce para o Vila Rica, que é uma espécie de América, é um time que já foi ganhou muitos títulos e hoje não ganha mais, um time ficcional, e ele acaba sendo escalado para trabalhar de Gandula na final, e esse time consegue chegar depois de muito tempo. Aí eu não posso falar mais porque é spoiler. E o domingo no Maracanã é uma visita de uma menina ao Maracanã com o pai não gosta de futebol, ela gosta, e é isso é proposital. Eu queria que a narradora fosse mulher e que ela gostasse de futebol, porque eu acho que tem que quebrar esses estereótipos também na hora de criar personagem. E essa menina, em determinado momento, acha o Maracanã está em obra, numa dessas tantas reformas que comem dinheiro, por exemplo, o jogo hoje não é lá, né? Você vê que não adianta nada. E ela descobre um buraco atrás de uma parte que está em obra, que é uma espécie de Aleph do Borges, que é um conto famoso do Borges, onde o personagem do Borges descobre, ele bota o olho ali e ali ele vê praticamente todas as coisas do mundo. E nesse buraco que ela olha, estão os lances que quase aconteceram. Então, assim, a final do Brasil e Uruguai de 50... que poderiam ter acontecido. Poderiam ter acontecido, na verdade. E eu precisava de um jogo-chave que tratasse dali para a trama com o pai. E aí eu boto o Bangu e Curitiba da final de 85, justamente porque foi uma das poucas vezes que 2 times menores chegaram na final do Brasileiro. E a ideia do livro é essa, é olhar para fora do óbvio, olhar para fora do que está na manchete, do que é grande, eu quero o que é pequeno. Outra coisa também, o Marcelo é muito ligado a carnaval, samba, mas no livro tem 2 contos que tratam de música e nenhum deles trata de samba. Um trata de uma música dos Beatles. São 3 contos, viu? São 3? Que é dos Beatles. 3 apitos, que é inspirado na música do Noel Rosa. Tem o 3 apitos. E o do Roberto... E as Praias Desertas, que é Tom Jobim. Não, é verdade. Não, então são 4, porque ainda tem o Rei, que é um personagem que é do Roberto Carlos, né? Qual é a sua ligação com a música? A minha relação com a música é profunda. Fora a questão da escola de samba, assim, eu desfilo no Império Serrano há mais de 20 anos. Já desfilei em outras escolas também. Hoje, até o Vitor lá, que é diretor da ala, junto comigo lá no Império Serrano e no Império da Tijuca também. Então eu frequento os bares de samba e sempre ouvi muita música brasileira. E eu gosto desse desafio de você reescrever uma canção, puxar dessa canção um novo enredo, ela suscitar um outro enredo. Na verdade, essas histórias quase todas foram isso, com exceção do personagem que é cover do Roberto Carlos, que aí um pouco também brincar com esse sonho desfeito, né? É um cara que, obviamente, ficcional, que teria participado da grande chance do Flávio Cavalcante, sido vice, e queria ser o Roberto Carlos, não consegue, e hoje trabalha num inferninho, na Lapa, depois de um show de travesti, assim, se apresenta fazendo cover. Esse conto eu adorei também. Eu queria que você comentasse o momento da literatura brasileira, né? Assim, a gente teve um período aqui que existiam os grandes escritores e as pessoas que tentavam ser iguais a esses grandes escritores, e que são os cânones, né? Então, Marcelo Moutinho, se existisse antes de Marcelo Moutinho, seria aquele cara que teria escrito o livro que alguém falaria assim: não, você é discípulo de Rubem Braga ou discípulo de Graciliano Ramos, é sempre uma referência, ou
ou Jorge Amado, né, sempre tinha uma referência com um cânone. E num determinado momento isso mudou. E a literatura brasileira se espraiou para todo lado. E eu queria que você comentasse um pouco, assim, desse momento que já teve um pouco de refluxo. Bom, até pouco tempo, todo mundo publicava livro, né? Até os escritores publicavam livros, né? E hoje, assim, com a crise também do mercado editorial, teve um pouco uma depurada, assim, tal. Então, depois desse boom, né, eu queria que você comentasse como você vê hoje a literatura brasileira. Na verdade, eu acho que o boom foi muito bom, porque é claro que você ter facilidade de publicação, mais gente publicando, é o leitor que vai fazer o crivo, né? Ou o leitor, a crítica vai fazer o crivo de quem vai ficar ou não. Mas é muito cruel que você não tenha nem a possibilidade de publicar, porque aí não há nem chance de ter esse crivo. E por um outro motivo também, essa relação com o cânone, meio reverente, às vezes demais, ela tem coisas positivas, claro, da influência e tudo mais, mas tem coisas negativas também. Eu vou muito assim, a colégio, no subúrbio, na Zona Oeste e tal, sempre me chamam, eu vou, faço questão, porque é muito importante estar nesses lugares. Eu estive do outro lado, né? Eu sabia, como se um escritor no meu colégio, eu me sentia tão agradecido assim, que eu falava, cara, o cara veio de Madureira falar comigo, sabe? E hoje isso mudou um pouco, é mais natural. E é muito importante você quebrar essa relação de verticalidade entre o escritor e um aluno de escola pública, por exemplo. Porque ele está vendo lá a foto do Machado no livro dele, e nós falando, nossa, isso não é para mim, esse cara está lá longe da minha realidade e tal. E quando vem um autor, não vou dizer jovem, mas seminovo, assim... Vivo, né? Vivo. Já é o começo. E fala muito próximo dele, fala, cara, eu fui lá em Madureira também, eu ia ali no Polo 1, ia lá no McDonald's e tal. O cara fala assim, porra, esse cara é do mesmo lugar que eu, entendeu? Amanhã eu posso estar publicando o livro também, e isso é fundamental, que é democratização mesmo. Tem uma coisa que acho que vale a pena destacar aqui, que é o seguinte, nas escolas, eu não sei se isso já mudou também, deve estar mudando, né? Mas até pouco tempo, o ensino de literatura ia até, assim, você começava lá pelo barroco, classicismo, não sei o que, bem-vindo, romantismo, aí chegava no modernismo dos anos 30, acabam os estudos. Então, em algumas cidades menores que não têm acesso a tanta coisa como a gente aqui às vezes tem, né? Muitos alunos podem imaginar que escritores são aqueles caras que estão nas estantes e que a poesia é a poesia que Casimiro de Abreu escrevia, né? E que... Oi? Cruz de Souza. Então, quando chega um poeta vivo falando dos tempos de hoje, ou um escritor vivo falando dos temas de hoje, é uma revelação. Já fiz algumas dessas apresentações também, e é incrível, assim, no começo eu faço recitais de poesia por aí. No começo, em geral, nesses lugares, você fala assim, alguém escreve poesia, ninguém se manifesta. Lá pela metade, aí se você perguntar de novo, aí você já começa a ver um e outro, e as pessoas na plateia começam a denunciar os colegas que escrevem. E aí é sempre bacana no final você chamar alguém da plateia ou algumas pessoas da plateia para lerem seus textos, né? Porque isso muda a relação com a própria literatura. Você passa a ver a literatura, você que eu digo, o aluno ou o jovem, a ver a literatura como algo muito positivo para a tua relação com os teus pares, né? Porque muitas vezes tem essa coisa, o cara gosta de escrever, sei o quê, está com nada e tal. E aí você muda esse paradigma e a literatura passa a ser uma coisa importante e almejada, né? Almejada pelas pessoas ali. Aproveitando esse gancho que você me deu, eu queria saudar a presença ali da Cíntia Moscovitch e o Luiz Paulo Facioli, dois escritores do Rio Grande do Sul, por acaso estão no Rio, grandes escritores. Ei, Cíntia! Bom, a gente está quase chegando ao fim dessa conversa, porque depois vocês vão poder fazer perguntas para ele e depois das perguntas vocês vão poder usufruir o livro dele. Quem pegou senha vai ter direito a pegar o livro, autógrafo e tal. Mas antes eu queria que ele lesse um trecho do livro dele para a gente ter uma ideia disso tudo que a gente está falando, né? A coisa que eu mais odeio quando eu leio, às vezes, matéria de página inteira falando de um escritor, todo mundo fala ali, mas eu falo, cadê o texto dele, né? Não tem, é só... Eu gostaria que você lesse um trecho pra gente. E na voz do próprio autor, ficou enrolando aqui enquanto ele procura.
na voz do próprio autor fica mais legal ainda. Vamos lá, vou ler o início do Três Apitos, que é esse conto inspirado na canção do Noel Rosa. Deu positivo. Sempre esperei ouvir essas duas palavras em sequência, sobretudo nos últimos meses, quando vínhamos tentando quase diariamente. Hoje a tabela tá boa, goza dentro, não deixa escapar nada, vamos lá. Eu queria uma menina, ele menino. Vou ensinar a jogar bola, dizia. Você pode ensinar a Carolina a jogar bola também, retrucava eu. Carolina. Ainda não havia sequer a sombra de uma fecundação e o nome dela já povoava nossas conversas. E se for homem? Pedro. Ou João, como avô. Os preparativos para o bebê que chegaria mobilizaram a família. Ou melhor, as famílias. Minha mãe se dispôs a vender a casa de vila que herdara da tia Ermengarda, que ficava no Lins, para ajudar a dar entrada num apartamento próprio. Parte do enxoval ganharíamos da prima Lívia. A filha dela começara a andar, já não usava mais o berço e a maior parte das roupas de recém-nascida. Meu futuro sogro, fascinado com a ideia do primeiro neto, prometia um reembolso mensal que sabíamos tinha muito de entusiasmo e quase nada de possibilidade. Paulo preferia jogar no bicho. Inventava as mais improváveis conexões para justificar as apostas em nome de uma poupança boa para a vida a 2, a 3. O cachorro que cruzou nosso caminho, a galinha cabidela que um amigo do trabalho cozinhou no fim de semana, o chumaço de algodão a lembrar lã de carneiro. Se recebia uma senha de espera, um código de acesso, o número logo virava milhar na banca da esquina. Namorávamos fazia 3 anos e 8 meses. Parecia ter se passado tempo suficiente entre afinidades e aborrecimentos para testar a viabilidade da relação. Aos 32 anos já não acreditava em casais perfeitos. Tinha consciência de que rusgas, idiosincrasias, vacilações fazem parte do pacto amoroso. Tantas vezes me detive observando Paulo sem que ele notasse, nos atos mais fortuitos, mais desinteressados, até recortar do plano de fundo a gênese de um pai. O pai de Carolina, de Pedro, de João, de quem Deus de bom grado colocasse em nosso caminho. O positivo, no entanto, era para HIV. Eita! Perguntas? Então, esse livro aqui, o aí é dos Três Apitos. Isso. Esse livro, né? Gostei muito, inclusive tem o conto do Adi Blanco, né? Adi Blanco, da Cíntia Moscovitch também, para que mentir, gostei bastante desse livro, muito bom, gostei bastante. Eu gostaria de saber se tem projeto para outro cantor, outro compositor, organizar você? Não, na verdade, eu resolvi dar um tempo de antologia, né? Porque se você faz antologia, eu acabo fazendo seus livros. Essa antologia foi o Henrique Rodrigues, na verdade, que idealizou, e ele acabou me chamando para organizar com ele, e como eu gosto muito de Noel e conhecia um pouco mais assim, a obra do Noel do que o Henrique, eu acabei ajudando nesse mapeamento de canções e tudo mais. Mas, por enquanto, o meu projeto agora é um novo livro de contos daqui a uns 3 anos, mais ou menos. Ele aqui quer perguntar. Ali, ó, o Vinícius Júnior ali quer perguntar. Fala qual é o seu nome aí, primeiro, antes de fazer a pergunta. Tá, meu nome é... Oi. Meu nome é Luiz Cláudio, boa noite. Como você notou a diferença entre a literatura do século XV para o século XX? Nossa, mas no meio do caminho tem coisa beça aí, viu? Evidentemente, cada literatura de seu tempo tem suas características, embora quase sempre também em diálogo com a literatura anterior, né? O que a gente pega da literatura do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XIX muito menos, assim, a literatura pré-modernismo, era uma literatura mais beletrista, menos preocupada em beber da fonte da vida cotidiana, né? O modernismo traz isso para a literatura, o modernismo brasileiro, sobretudo, traz isso, porque você começa a prestar atenção na gíria, usar palavras que eram consideradas palavras não adequadas à literatura e trazer isso para o livro. E eu acho fundamental, porque não só foi uma forma de democratização da literatura, mas de mostrar que a literatura está mais próxima da língua do que supunham os escritores de antes. Aqui do lado, só passar aqui.
Seu nome? Marcelo, boa noite. Você falou aí na paixão pelo carnaval e pelo Império Serrano. No carnaval de 2018, o Império Serrano fez uma analogia entre o Império da China e o Império Serrano. Qual foi a ala que o seu grupo representou, Marcelo? Nós éramos a dinastia de Ouro e Jade, na verdade. A gente estava no começo da escola, mas a ala sai também no Império da Tijuca. E, na verdade, eu já desfilei no Império em diferentes contextos, em diferentes enredos. E o Império Serrano, de certa forma, nesse livro não tanto, mas no meu livro de crônicas, na Dobra do Dia, e no livro anterior, A Palavra Ausente, ele está bastante presente também. E nos carnavais anteriores, você também participou? Desde 1996. Eita! É imperiano mesmo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você. Ó, ela quer perguntar, a moça do cabelo vermelho. Vermelho e preto, meio mengão aí. Oi, boa noite, tudo bem com você? Como é seu nome? Meu nome é Rayane. Boa. Eu queria perguntar para o Marcelo 3 coisas. Uma, por curiosidade, você tem algum livro, algum poema que fala da beija-flor? Não. Bom, sabe o que é? Porque eu sou nilopolitana, eu tenho amor pela minha cidade, né? Eu moro na Urca porque meu pai é porteiro. Por curiosidade, é muito difícil publicar um livro? Olha, vai depender de muitos fatores. Se publicar numa grande editora, hoje é difícil. Você publicar numa pequena editora ou autopublicação, porque eu também comecei com autopublicação, assim, você falar, você não chega, ou muito raramente, você chega e entrega um primeiro livro para uma grande editora e vai sair o seu livro, né? Antigamente era mais difícil isso. Hoje você tem os blogs, tem possibilidades de fazer com que o seu texto circule e criar um círculo de leitores, independentemente do crivo, né, de editora, e isso pode em algum momento fazer com que se chegue à editora. Então, assim, essa pergunta é difícil? É difícil, mas já foi mais. Só um adendo aqui ao que ele falou. Os 6 primeiros livros do Manuel Bandeira ele bancou do próprio bolso, né? Interessante. E tem uma terceira. Muito interessante. Bom, o que eu mais gostei, assim, eu não conhecia você, eu conheci eu passando, assim. Eu achei o máximo o seu trabalho, porque você fez sobre onde você nasceu, os lugares que você conhece. Um pouco parecida com você, eu nunca escrevi um livro, mas eu me formei em turismo. Depois da minha professora, eu fiz o meu TCC sobre Nilópolis, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, mas só sobre as belezas que cada lugar tem. Eu queria me aprofundar mais nisso. Eu tenho vontade de fazer faculdade de administração para aperfeiçoar mais o meu trabalho. Eu descobri recentemente que tem bolsa gratuita para quem está se formando, para quem está no ensino médio, que é pelo governo mesmo. Isso eu fiquei muito feliz e eu queria para marketing. Só se você sair daqui, já montar um blog, começar a escrever as histórias do seu lugar, já foi um grande negócio esse evento aqui. Diga lá. Boa noite, meu nome é Cláudio. Eu vou pegar ali que ele voltou lá na faculdade, né? Quando se encontrou com pessoas com pensamentos diferentes, né? Com outra visão. A pergunta é, quando você voltou à Madureira, foi para você buscar algo diferente ou por uma necessidade de falar sobre aquele assunto? Não, eu nunca deixei de ir a Madureira, até porque tem a questão do Império Serrano, minha família ainda tem parte da família lá, minha mãe tinha loja lá, eu nunca deixei de frequentar. Como eu falo, é uma volta simbólica, porque quando meu pai morre, eu viro o inventariante da família, o inventariante do núcleo lá, do núcleo dos meus irmãos e tudo mais, minha mãe ainda era viva. Então é uma volta que eu me torno mais presente lá, porque tem que tratar de coisas burocráticas, né?
E essa volta é simbólica porque ela é da ordem de uma epifania, quer dizer, como se eu tivesse tido realmente caído a ficha, uma iluminação, sabe? Eu preciso falar sobre isso aqui. O que eu estou fazendo da minha vida, entendeu? Então, assim, não foi uma volta apenas geográfica, foi uma volta dessa ordem mesmo, uma volta de... eu acho que a palavra é simbólica mesmo, de entender, a partir daquele retorno de convivência, que aquele era o meu tema. É o teu sertão, né? Ela quer perguntar também, ó. Ah, também. Então, vai tu e depois vai ela. Boa noite, meu nome é Tarcísio. E aí, quando você diz, né, que não segue muito esse padrão literário que está posto, comumente, quando a gente sai um pouco desses ditos padrões, eu acho que tende a receber muitas críticas, né? E aí eu queria saber um pouco de você, como que você recebe isso, quais as estratégias que você utiliza, não só para responder isso, mas como também sensibilizar os outros escritores, jornalistas que for, a ter também essa sensibilidade de ter uma realidade mais próxima aos leitores, né? O problema maior disso aí não é nem receber crítica, é a invisibilidade, muitas vezes. A invisibilidade é pior do que a crítica, né? Porque você receber crítica, você fez um trabalho artístico, colocou ele no mundo, você está pronto para ser criticado para o bem, para o mal e tudo mais. O que eu vejo muitas vezes acontece, isso não acontece no Rio de Janeiro, acontece em outros estados, né? São Paulo, por exemplo, é muito marcante, é a invisibilidade. Assim, me parece, por exemplo, a imprensa literária de São Paulo dificilmente fala da minha produção, né? E aí eu acho que há várias linhas de força aí. Há uma linha de força de disputa de protagonismo econômico e estético, né? Eu sempre brinco isso com meus amigos jornalistas de São Paulo. Eu falo, poxa, vocês falam tanto que são cosmopolitas, mas, no entanto, é Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, aqui é o Globo, Jornal do Brasil. Quer dizer, tem uma esquizofrenia nesse cosmopolitismo, né? Eu acho essa invisibilidade pior do que a crítica. É pior do que a crítica. Porque a crítica é do jogo, entendeu? Tem as panelinhas também. Claro, tem as panelinhas. Em todo lugar, como em todo lugar. E essas panelinhas, muitas vezes as curadorias de eventos e os críticos mesmo, eles vêm, de fato, de outra classe social também, de outro universo social. Então, muitas vezes não tem mesmo interesse eu acho muito curioso, assim, há uma tendência do escritor brasileiro em adorar livros que falam sobre próprios escritores ou sobre a própria literatura, sabe? Eu acho isso uma masturbação danada, sabe? Porque é claro que eu gosto de ler sobre literatura, gosto de personagens escritores também, mas não só isso, né? O problema é que eu acho que falta, aquilo voltando lá na frase da Clarice na Hora da Estrela, é isso, falta vida primária às vezes. Tem narrativa demais e pouca vida primária, né? E aí meu projeto, e aí eu não estou criticando de ninguém, cada um faz o seu, é tentar retomar o contato com essa vida primária e trazer ela para a literatura. Opa, boa noite, Marcelo. Como é seu nome? É Norma. Você tem uma estrela muito grande, né, meu filho? Você faz a gente ter essa luz, assim, vai jogando para a gente esse incentivo, né? E o que você colocou, eu nunca ouvi falar de você pela primeira vez, né? E vi que a grandeza que você tem quando você fala dos lugares que não teve que teve várias dificuldades, não que nós vivemos naquela tristeza e sempre numa alegria. Eu morei muitos anos no Morro da Providência, que é aqui perto, né? E eu morei na época que não tinha nem luz. Eu comprava querosene para poder acender a luz lá de casa. E nós colocávamos forró, né, para dançar. E como não tinha geladeira, era uma cachaçinha. E o forró era a noite toda, né, na minha casa. Era uma alegria só. E toda vez que tinha um aniversário, toda vez que tinha... Era sempre lá em casa, porque lá em casa era um pouco maior. E muitas pessoas da comunidade e os meus parentes, que é muita gente, né? E nós vivíamos numa alegria, não tinha ventilador. Ó, você viu, vou fazer 54 anos, né? Eu tenho um filho que é padre. Eu tenho um filho. Quando fala assim, querosene, você vivia onde? Na roça? Não, eu morava aqui no Morro da Providência,
né? E eu sou marceneira. E você me deu uma vontade imensa de escrever as coisas que eu vivi nesses anos todos da minha vida. Foi pura alegria mesmo, tendo condições bem difíceis. Eu formei meu filho padre, eu não tinha condição, mas até 18 anos ele ficou lá em casa, e daí ele teve a oportunidade, hoje ele é padre, mora no Amazonas, e os meus filhos, graças a Deus, só tem alegria, netos, são 8 netos. Então, quando fala da comunidade, só fala aquela parte, né? Do tiro, da pobreza, tivemos tudo isso. Era galinha e macarrão nos domingos, só era um prato tipo principal, né? Na minha infância eu vivi muito a galinha de cabidela, às vezes com macarrão, isso era muito delícia. Tem eu tenho um projeto chamado Livro Labirinto, que é um projeto meu com a Daniela Nami, que é jornalista, curadora de arte, que é no Complexo da Maré. A gente, na verdade, leva professores de literatura para dar aula para o pessoal do pré-vestibular sobre os livros que vão cair na UERJ e tudo mais. Só que é no Centro de Arte. Então, a gente tem esse projeto lá e, enfim, está tentando equipar a Biblioteca Lima Barreto, que é a biblioteca lá da Maré também, com um olhar curatorial, não é só... Porque é muito engraçado, você fala assim, queremos livros para Maré. Aí a pessoa pega aqueles livros lá, Geografia de 75, que não tem mais a ver, e dá, né? A gente não quer isso. A gente está vendo o que falta, quais são as omissões da Biblioteca da Maré, e cada mês a gente cria um autor e faz uma rede de doação. Mas estou dizendo isso por quê? Na última aula do ano passado, foi sobre Dom Casmurro, que ia ser o tema da redação da UERJ. A UERJ é para o vestibular de lá, o vestibular mais importante. E estava muito conflagrado, né? No dia eu até liguei para lá, falei, olha, dá para a gente ir e tudo mais, a gente ia levar a Beatriz Rezende, uma professora que nunca entrou numa favela na vida e tal. E eu fui um pouco antes para sentir de fato como é que estava, e tinha traficante armado lá de fora e tal. Eu passo, falo, bom dia, boa noite, passei, entrei no lugar onde no Centro de Artes, e estava tendo aula de balé, e tinha 50 meninas negras dançando balé lá dentro, independentemente do que estava acontecendo lá de fora. E aí eu falo, quantos escritores brasileiros, artistas brasileiros, têm a oportunidade de ver isso, entendeu? Então é natural, não podendo ver isso, que você vai fazer um conto passado numa favela e vai falar só do tráfico, entendeu? E eu quero falar do balé. Que são as notícias que saem no jornal. Eu quero falar do balé, entendeu? Não que o tráfico não exista, que não exista milícia, que não exista violência, que não exista desgraça, como em qualquer lugar. Mas eu quero falar do balé, entendeu? Aí o que eu falo é uma questão de você mudar a lente. A lente está aqui, você bota ela aqui. Eu quero falar disso. Inclusive para compensar, porque já que só se fala disso, eu vou falar de outra coisa. É isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ele ainda quer fazer uma pergunta, tá? A última pergunta. Fala no microfone assim, ó. Musa, que é o teu... Escreveu a orelha. Escreveu a orelha. Ele também escreve muito sobre essa temática. Mas é uma temática difícil, né? Pegar esse assunto, ainda mais agora, né? Trazer. Você fala sobre candomblé? Trazer assim... O Musa é um especialista. Muita gente não sabe, mas o Musa é escritor e babalorixá. O Musa é um especialista, um estudioso do candomblé. Eu não sou. Eu sou um devoto, sou filho de Xangô, tá aqui tatuado e tal. Mas não me arvoro ainda a colocar isso na minha ficção, pelo simples motivo de que eu não conheço profundamente, né? E eu tenho muito cuidado, acho que religião é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, qualquer que seja, para não afetar as pessoas que são criadoras daquela religião ou outra. Só no sentido de respeito. O meu é só no sentido religioso, assim, tem uma certa restrição. Não, há uma resistência, claro que há. Claro que há uma resistência que faz parte de um clima maior de intolerância, que não é só religioso, é político, se espraia pelo Brasil, parece ter
migrado das redes sociais para a nossa convivência pessoal, né? Então, assim, não me surpreende porque é só mais um capítulo de um momento de intolerância generalizado. Gente, Marcelo Obrigado, Moutinho. Foi ótimo. Aqui é sempre maravilhoso. Boa noite para vocês, até a próxima, tá?